Bom dia, pessoal! Como estamos? Nosso primeiro domingo do mês de maio. Mais um domingo para a gente pensar um pouquinho sobre alguns temas que sempre a gente traz. E hoje eu vou trazer o tema que é a afetividade. O que é afetividade? Como é que a gente entende a afetividade? E o que é afetividade para nós? Para começar, eu tô aqui lendo um trecho do livro Prazeres da Alma, que é do Espírito do Hamed, que é o nosso patrono do nosso espaço. E eu vou ler um pedacinho que ele traz para falar sobre afetividade, que ele começa falando sobre um mito que acabou entrando dentro do nosso inconsciente coletivo. A mitologia grego-romana nos transmite, por meio de autores da antiguidade, a seguinte história. Em uma diferente civilização, os seres possuíam 2 cabeças, 4 braços e pernas e 2 corpos distintos, masculino e feminino, mas com apenas uma alma. Viviam em pleno amor e harmonia, e justamente esse equilíbrio provocou a inveja e a ira de alguns deuses do Olimpo. Enfurecidos, enviaram àquela civilização uma tormenta repleta de trovões e relâmpagos que dividiram os corpos, separando a parte feminina da masculina e repartindo a alma ao meio. Diz a lenda que até hoje os seres lutam na busca de sua outra metade, a sua alma gêmea. E isso vai entrando dentro do nosso inconsciente coletivo, que a gente sempre está em busca da nossa alma gêmea. Muitas vezes as pessoas acabam passando a vida nessa procura do que seria essa alma gêmea. Só que a gente esquece de um detalhe pequeno. Nós somos espíritos. E espíritos não têm sexo. Quando a gente fala de afetividade, a afetividade vai vir da fraternidade. Quando a gente também fala dessa busca dessa alma gêmea, a gente também está esquecendo que nós temos encarnações. E em cada encarnação, a gente tem envolvimentos afetivos com outros espíritos, com outras almas. O que às vezes hoje, na nossa encarnação, nos parece a alma gêmea, pode não ter sido, em outra encarnação. Quantas vezes a gente diz que nós temos amigos que não são parentes de sangue, mas pelos quais a gente nutre uma afetividade maior do que aqueles que nos são parentes de sangue. Quantas vezes a gente não acha fora do nosso círculo social pessoas pelas quais a gente nutre um carinho genuíno. E não é a nossa alma gêmea, porque a gente cria essa fantasia de uma alma gêmea para se ter a afetividade. E não é só referente à alma gêmea, a gente também coloca a afetividade no lugar da nossa, como hoje todo mundo fala, da nossa bolha. A gente muitas vezes só consegue ter afeto pelos que são iguais a nós. Mas quando a gente pensa nos ensinamentos que Jesus deixou para nós, que é o ensinamento mais importante, que é o amor. O amor não vê sexo, não vê raça, não vê credo, não vê condição social. É o amor pela humanidade. É o amor entre todos os seres que aqui estão. Todos os seres criados pelo nosso Pai. Quando a gente fala que uma pessoa é um irmão, qual é o sentimento real quando a gente fala desse irmão? É o sentido de quando a gente fala que todos nós somos irmãos, pois todos somos filhos de Deus? Ou é dentro desse conceito de irmão que a gente carrega só para aqueles que estão próximos a nós? Quando a gente fala em afetividade, a gente está falando muito em fraternidade. E hoje nós vivemos tempos nos quais essa palavra afetividade precisa estar mais latente em nossos corações. A afetividade, ela tem que ser para todos. Nós estamos aqui como indivíduos, como os espíritos indivíduos.
Nós viemos para esse plano, nesta encarnação que estamos, buscar a nossa evolução. Essa evolução, ela começa individual, pois é a evolução do nosso espírito. É o nosso crescimento para o nosso processo evolutivo. Só que o nosso processo evolutivo, ele tem um impacto em todo o ambiente onde nós estamos. O nosso processo de auto-amor vai impactar no amor aos próximos que estão à nossa volta. O nosso exemplo, ele também vai provocar afetividade aos outros. A gente pode pensar que, poxa, eu vou fazer tal situação, mas eu sou a única pessoa que vai fazer isso. Não, você pode ser a única pessoa consciente que você está vendo, mas talvez você tenha atingido alguém muito longe de você que vai reproduzir o mesmo sentimento. Hoje a gente vive brigas religiosas, brigas por poder, brigas por sentimentos políticos, por acreditar em ideologias, mas todos nós esquecemos que a gente está aqui para um processo de evolução. Essas ideologias são saudáveis nós termos, cada um tem a sua ideologia de vida, só que a gente tem que saber ouvir a do outro. E muitas vezes, ouvindo, a gente pode concordar em pontos de vista semelhantes. Para isso, primeiro, temos que permitir que o outro fale conosco. E nós precisamos estar abertos a essas experiências. Precisamos nos abrir dentro do amor fraterno, do amor que nos une neste mundo. Como Jesus nos disse, só o amor vai poder nos tornar uma sociedade. É o amor que vai nos fazer evoluir enquanto sociedade, que vai fazer com que possamos evoluir espiritualmente. Hoje a gente tem uma consciência muito ampla que a gente está na transição planetária. E essa transição planetária, ela é muito atingida pela nossa fraternidade. Pois nessa busca desse fraterno, da gente se abrir para poder estar com o outro de forma inteira, compreendê-lo, aceitá-lo como ele é, faz parte desse nosso processo evolutivo, desse nosso crescimento, o individual, mas o coletivo também. Então a gente não está aqui para buscar uma alma gêmea, nós estamos aqui para ser essa fraternidade que nos une. Todos nós viemos para cá com nossos planos individuais de evolução. Todos aqueles espíritos com os quais nos cruzamos nessa encarnação são espíritos que vieram para nos auxiliar no nosso crescimento, só que também viemos para auxiliá-los no crescimento deles. Então, quando a gente pensa nesse desenvolvimento individual, ele não é só individual. O nosso desenvolvimento, o nosso crescimento vai impactar o nosso lado. E que possamos pensar na fraternidade, não só na afetividade. Na afetividade, ela é muito maior do que só olhar para aquele que está do nosso lado. Vamos olhar ao nosso entorno e ver cada espírito que está conosco. O que cada um está trazendo para nós e o que nós levamos para cada um deles. Se estamos realmente aceitando o outro dentro desse amor fraterno. Se podemos enxergar todas as diferenças deles e aceitarmos mesmo assim. O Jung fala muito sobre a nossa sombra, que a gente precisa olhar para a nossa sombra e aceitá-la, porque ela faz parte de nós e ela tem que ser unificada com quem somos, para que a gente possa ter a evolução da nossa alma. Será que quando a gente busca essa alma gêmea, a gente está olhando para aquela outra sombra e aceitando ela? Porque primeiro a gente precisa aceitar a nossa, para depois a gente aceitar o outro. Então vamos olhar para a nossa sombra também, aceitar a nossa sombra, entender que ela faz parte de nós, porque ela vai nos auxiliar no nosso processo evolutivo. E quando a gente olhar para o próximo, para aceitá-lo como ele é olhar também para a sombra dele e compreender que ele tem aquelas limitações e que talvez a gente possa auxiliar ou não.
Mas só o fato de aceitá-lo, sem críticas, sem julgamentos, aceitar quem ele é, a gente já está auxiliando ele, porque a gente está tirando o nosso julgamento. Então, sobre afetividade, eu deixo a palavra fraternidade, para que possamos pensar se a gente está conseguindo expandir o nosso sentimento de fraternidade, se a nossa afetividade consegue romper esse conceito tão terreno que a gente tem desse amor ao lado daqueles que são iguais a nós. A fraternidade, ela nos expande. Vivemos em tempos que a gente tem que compreender cada vez mais o respeito, as ideias diferentes da nossa, as formas de ver a vida, de levar a vida que são diferentes do que a gente tem. E respeitar e poder olhar para estas pessoas como irmãos. Não irmãos, como a gente diz para o amigo do nosso lado, mas como irmãos de fraternidade. Irmãos que estamos juntos num processo evolutivo. E que um auxilia o outro. O nosso processo individual vai contribuir para o processo coletivo. É esta a nossa mensagem de hoje. Espero que todos tenham um ótimo domingo, que podem passear ou ficar em casa, enfim, com a família, com amigos, ou então que possamos caminhar hoje pelas ruas, enfim, quem gosta de passear, e ver se a gente consegue dar um bom dia, exercer a nossa afetividade com o próximo, mesmo sem conhecê-los. Bom domingo para todos, bom comecinho de semana, começo de mês de maio. Até a próxima, pessoal. Ai.